Conversando com o professor Laércio Elias Pereira, estou conversando com o mestre, estou conversando, não tenho nenhum problema em dizer, com uma das pessoas que abriram a minha cabeça para uma série de questões do esporte brasileiro, que a minha prática jornalística permitiu que eu conhecesse e permitiu que eu diminuísse dramaticamente o número de bobagens que eu falava em determinada ocasião. Você querendo conversar com o Juca Entrevista, você entra nesse endereço aí, ó, www.espn.com.br/Juca Entrevista. Você querendo ver a programação dos canais ESPN com qualidade digital de imagem, você entra neste endereço, www.espn.com.br/360. E querendo ter contato com o professor Laércio Elias Pereira e com sua turma de aloprados, apaixonados pela discussão sobre tudo que diz respeito ao esporte no Brasil, você entra nesse endereço aí, ó, www.sev.org.br. Você ia começar a contar um caso... O que tem acontecido, né? Montes Claros fica no norte de Minas. Tá? E aconteceu lá o que tem acontecido geralmente. Eu fui falar do Centro Esportivo Virtual, tinha um projeto de pesquisa por lá, e no fim da conversa o André falou: professor, eu queria agradecer porque eu estou chegando ao doutorado em Portugal. Eu sou da lista de fisiologia, conheci não sei quem e tal, quer dizer, acontece por fora da lista. Eu falei, puxa, que interessante, em Montes Claros tem. No dia seguinte fui para outra faculdade de Educação Física, que chama FUNORTE, aconteceu a mesma coisa, alguém levantou e disse... Eu estou no mestrado da Unicamp por conta de eu estou na comunidade de lazer, conheci o professor, não sei o quê, para dizer que é horizontal isso, né? E as coisas vão andando bem, acho que vão andando bem. Laércio esteve aqui aqui nesse programa, com grande repercussão e muita gente se apaixonou pela figura, até porque é difícil não se apaixonar por ela. O professor Sérgio Manuel. O professor Manuel Sérgio, lá da terrinha, lá de Portugal. Quantas figuras existem no mundo que pensam esporte como ele? Em língua portuguesa tem gente, né? Tem umas 10 pessoas assim, o professor Jorge Bento, que não pensam igual, mas o professor Jorge Bento. Também de Portugal. Também de Portugal. Isso. Né? Quem mais? Vamos lá, me lembra nomes. Porque assim, tem um pai de todos nós, né? O José Maria Cardigal, que a gente vive tentando reeditar. Ele faleceu naquele acidente grave de aviões que teve na Espanha, ele morreu naquele acidente. Mas era o grande pensador, né, do século XX do esporte, e acho que a base, o pensamento, quem caminhou na direção do Cardigal, Tubino era um amigo do Cardigal, né? Eu acho que o Cardigal deu o tom desse direito, né? Que no fundo é porque eu estou na educação física, o direito da criança brincar, né? O direito da criança brincar. E ao brincar ela forma a inteligência, né? É o resgate desse tipo de coisa, né? Que é o que acontece dessa disputa na academia que a gente está. O Cardigal tem pouca coisa publicada aqui no Brasil, né? Nada, para o espanhol. Merecia. Agora com a internet vamos fazer. Ele fez uma revolução no Instituto Nacional do Esporte da Espanha, publicava uma revista, trouxe a arte para o esporte, fazia grandes exposições. É bem interessante recuperar isso. Eu estou falando, ele não tem nada. O que tem no Brasil do professor Manuel Sérgio? A editora Papiros publicou algumas coisas do Manuel Sérgio, sim, tem uns 4 livros do Manuel Sérgio no Brasil, entre os 30 que ele faz. Pois é. Tem 4. E sabe a história do Manuel Sérgio que veio para o Brasil, né? Eu estava no interior do Maranhão e descobri a prática da educação física e era um professor comunista escrevendo sobre esporte. E por acaso descobri o endereço da casa dele, com a professora Maria Alícia de Belo Horizonte. Ela conhecia o Manuel Sérgio. E eu escrevi, e aí o filósofo escreveu, assim, para meu susto no Maranhão. E aí que eu pedi socorro para todo mundo, para o Lino, Maria Isabel, sociólogo, eu falei, olha, eu não sei tudo isso que o senhor está falando, mas tem bastante gente que sabe. E esse movimento foi a partir dessa carta um pouco ingênua.
com aquela letrinha dele, né, desenhada. E gosta de escrever. Né? Nossa, gosta de escrever. Às vezes ele me deixa recado de madrugada por causa da diferença de horário, recado na secretária eletrônica, que eu fico até constrangido, porque o professor está gastando dinheiro de delegação internacional, mas quilométrico. Ele tem uma generosidade. Nasceu para isso, né? O magistério é um sacerdócio mesmo, né? Mas ele é dirigente esportivo, não é? Sim. Não, dirigente. Sim, sim, obrigador. Nunca se deve conversar com um jogador fardado. Exatamente. Exatamente. Ele tem lá sua linha, né, de disciplinar, né? Mas ele deixou aqui, né, um grupo de... Tem orientandos, isso. Tem o Tojal, que sempre está fazendo, com o Tojal, vice-presidente do Conselho Federal de Educação Física. O Conselho sempre traz o Manuel Sérgio para palestras é interessante. Tem professor Medina. O grande Medina, eles são muito amigos, o Medina viaja atrás dele. Isso. É bom. Isso. Esse grupo do Manuel Sérgio é interessante. Agora, voltando um pouco para o começo do nosso papo, né? Você falou que nesse momento você está morando na sua 34ª casa. De norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita Luiz Carlos Prestes. É isso? Quer dizer, você andou pelo Brasil inteiro? Ultimamente morei em Muzambinho, em Florianópolis, morei um pouco em São Paulo também. São Paulo morei várias vezes, Campinas morei várias vezes, Belo Horizonte, João Pessoa, Maranhão, que eu já contei, Brasília 2 vezes. Assim. Muzambinho tem um centro importante, né, da área de... Eu me lembro, acho até que nós nos conhecemos num encontro do Colégio Brasileiro da Ciência do Esporte lá, não foi? Quanto tempo atrás? 85. Eu já era seu fã antes. Aí é que eu estou confundindo, por isso eu falei do Sevilês 30 anos. Não, quem fez... 30 anos foi o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Isso, eu sabia que alguém tinha feito. O Muzambinho deu suporte, né, para o Centro Esportivo Virtual, porque você sabe, a gente vive do salário da gente, não tem... Né? Tem muita coisa, muito patrocínio. Então, Muzambinho segurou muito tempo. E hoje, Muzambinho tem o melhor centro de revistas de educação física. Vou falar da América Latina para não falar mais, mas eles fazem isso. A gente tem mais de 1000 títulos de educação física e esportes. Muzambinho segurou nas épocas mais difíceis, quando estourou a bolha da internet, que a gente teve muito problema com o provedor. Eu devo a Muzambinho, a existência do SERV é isso. E é interessante como isso contamina, né, os professores. Todo o conteúdo da escola de Muzambinho está no ar, está disponível na internet. Então cria uma cultura, como o Submenuce, que é a cidade aqui, que colocaram antena, isso contamina e tem uma importante, e tem uma internet importante. A gente não conseguiu comprar cadeiras, as cadeiras são muito antigas, mas toda a sala tem um computador e projetor e está na internet. Que coisa maluca. As cadeiras foi a parte mais difícil. Tá certo. Não deu para comprar. Tá certo. Agora, Laércio, alguns dos seus filhos foi para a área de educação física, não? Não. Você atribui isso ao quê? Porque outro dia não, já faz algum tempo, eu não sei também se isso é exatamente assim, uma terapeuta me disse, você não tem problema nenhum, foi por quê? Eu olho para a sua família, está todo mundo seguindo os seus passos, um é jornalista, um é repórter, o outro é fotógrafo, fotográfico, o outro não sei o quê, como se dissesse, gostaram tanto, né, que seguiram. Há outros casos em que, até por oposição, a molecada não segue. Você diria que, digamos, o seu papel militante, o seu papel revolucionário nessa área, de alguma maneira pode ter assustado, não? Não, eu acho que não passou por aí. Não passou. Eu acho que tive muitos casamentos e morei em muitos lugares e não deu para consolidar isso, né? Um dos meus filhos dá aula de esqui, né? Assim, não gosta disso. Não houve oportunidade de fazer. Não houve oportunidade de fazer o curso superior de educação física, foi mais por aí. O Laércio tem uma netinha? Sim. Helena. A Helena, que é claro, é a paixão da vida dele, mas que está morando em Fortaleza. Jericoacoara. Que é depois de Fortaleza, né? É depois de Fortaleza. E ele está seriamente pensando em alugar uma casinha ali em Jericoacoara e, quem sabe, montar uma escola de educação física. A gente já volta.